João 1, nós vamos ler do 14, do 10 ao 18. João 1, do 10 ao 18. É muito bom ouvir as páginas virando da sua vida. Esse barulhinho das páginas assim, é bom demais. E é sinal que os irmãos estão com a palavra em mãos, né? Por mais que a gente tenha a ajuda de projeção, muitas vezes, mas esse contato, né, com a palavra de Deus é maravilhoso. João 1, do 10 ao 18, diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Vou sorrir para essa menina bonita, essa mensageira do rei que está tirando uma foto minha aqui, para não ficar fazendo careta. Porque geralmente sai fazendo careta, né, pastor? Cascar as bocas e posta lá na rede social da igreja e estraga tudo. Vamos orar? Pai, esta é a tua palavra, Senhor. A tua palavra que é espírito e vida. E nós viemos aqui, Senhor, e temos recebido do Senhor, sendo atraídos para o Senhor nessa noite, nos rendendo, nos apresentando ao Senhor nessa noite, clamando ao Senhor para que o Senhor nos resgate nessa noite. Que a tua verdade, Senhor, encontre no nosso coração o lugar exato, preciso, segundo a tua vontade, ó Deus. Nós não nos conformamos de sair daqui sem que a tua palavra revele para nós quem o Senhor é e quem nós somos diante do Senhor. Nós desejamos, precisamos disso, sabemos que o Senhor tem isso para realizar em nós. Por isso nós oramos confiadamente, ó Deus, no poder que há no Senhor. Nós clamamos, ó Deus, para que o Espírito Santo de Deus venha e testifique no nosso coração e nos convença, Senhor, daquilo que é preciso, ó Deus, o pecado, da justiça e do juízo do Senhor. A verdade do Senhor que o nosso coração deseja e precisa. E nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? A palavra de Deus é o que nós precisamos. A revelação de Deus é o que nós precisamos, é o que a nossa alma precisa. Todo ser humano tem dentro de si um anseio pela eternidade. E todos que estão aqui, dos bebês aos mais idosos, todo o coração tem um anseio pela eternidade, porque foi Deus que plantou o anseio pela eternidade no nosso coração. Então aquilo que a gente chama de vazio, chama de qualquer outra coisa parecida, é o anseio pela eternidade que o próprio Deus, quando nos fez, colocou no nosso coração. Nós lemos essa palavra aqui de João, né, um trecho do Evangelho de João no início. E nós vemos que o Pai, o Senhor, Ele providenciou formas de se revelar a nós, de se descortinar para o ser humano, porque o ser humano só conhece de Deus aquilo que Deus quer revelar. Quando a gente vai para o seminário, pelo menos eu me lembro acho que a primeira aula de teologia sistemática, o pastor, acho que Neemias, na época, falou assim: o que é teologia? Aí a gente falou, estudo de Deus. Aí ele falou, não, na teologia a gente estuda o que Deus quis revelar, porque ninguém estuda Deus, como nós vamos dizer que vamos estudar Deus, né? Então, nós só alcançamos
revelar. E olha como que Deus decidiu se revelar a nós, se descortinar, se mostrar para nós, através do seu Filho Jesus. E nessa palavra aqui, lá no versículo 14, diz assim, ó, vimos aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E no versículo 18, ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então ele tomou a decisão de se tornar conhecido por nós. Ele que veio para se revelar a nós. Não fomos nós que o escolhemos, foi ele que tomou a decisão. Deus tomou uma decisão, o Pai tomou uma decisão de se revelar a nós. É por causa da vontade dele. E eu gosto muito de olhar lá em Hebreus, o iniciozinho, né, dessa carta, se você também com os bereanos que conferiam, né, se aquilo era assim mesmo. Lá em Hebreus, no capítulo 1, dos versículos de 1 a 4, olha que coisa sensacional que o Senhor nos revela, nos mostra aqui nessa passagem, nesses 4 versículos e sequentes, mas nós vamos ler só 4. Hebreus 1, início do capítulo, de 1 a 4. Diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Jesus, o Filho, ele é a expressão exata do seu ser. Então, quando a gente quer compreender como que Deus pensa, como que Deus age, como que Deus faz, nós podemos ir lá nos evangelhos, fazer a leitura de como Jesus agia, de como ele se comportava, de como ele lidava com as pessoas, de como ele falava, e aí nós vamos conhecer a essência do próprio Deus. E como Deus nos conhece, foi ele que nos fez, ele pensou em algo que fosse perfeito para que eu e você pudéssemos compreender aquilo que ele quer revelar sobre ele mesmo. E aí Deus vem e torna-se carne e olha no olho do ser humano e sofre, porque ele sofreu, não sofreu? E padece e é tentado, não é tentado? A Bíblia não diz que Jesus foi tentado, irmãos? Sim, foi tentado. Sofreu? Sim. E aí Deus vem e além de se mostrar na sua essência, ele ainda se identifica, porque aí agora nós nos apresentamos para o Senhor e a gente sabe que ele sabe o que é padecer, por exemplo. A sabedoria de Deus é loucura para o ser humano. E nós vemos que Jesus, quando ele vive entre nós em carne, nós observamos que Jesus, ele não veio para adquirir algo para si, de benefício. Você consegue ver na vida de Jesus, se você não conhece tanto a Bíblia, mas algumas coisas você com certeza já ouviu, porque no Brasil a gente tem essa, né, talvez você não está tão firme na igreja, mas quando você era criança, você passou por aqui, você tinha uma Bíblia infantil lá, você, né, ou então você ouve uma pregação, você conhece alguma coisa sobre a vida de Jesus. E em algum momento a gente encontra Jesus buscando benefícios pessoais. Não, ele veio para poder conquistar algo que fosse para si mesmo. Como que Deus, ele não pensa igual a gente? Como que a sabedoria de Deus realmente é uma loucura? Jesus veio porque ele veio para se entregar. Ele veio para se entregar. E aí nós, como igreja, o Senhor, olhamos para Jesus e para sermos seus representantes aqui na terra,
nós somos desafiados também a nos entregarmos. Porque essa é a revelação de Deus para nós. Ele veio para se entregar. Falar sobre Deus é muito precioso. A gente até se dispõe a falar sobre o Senhor. Falar sobre os outros. Vamos falar sobre um personagem da Bíblia, vamos falar sobre alguém, às vezes até não tão bem sobre alguém, a gente também tem maior disposição de falar. Mas e falar sobre nós? Agora eu gostaria que nós pensássemos sobre nós mesmos. Porque o Senhor, Ele vem, através de Jesus, se descortina, se revela. Mas também quando a luz chega, voltando agora lá para João, quando a luz chega, ela também revela quem nós somos. E nesta hora, a gente resiste. Na hora que o Senhor vem para revelar quem nós somos, a nossa tendência é resistir, é justificar, é esconder ou então evitar o assunto. Mas a verdade que o Senhor tem para nós é tanto a verdade sobre Ele, quanto a verdade sobre nós. E aí, no transcorrer aqui do Evangelho de João, no início só, nós vamos falar só do início do Evangelho de João. O Senhor Jesus, Ele vai ter encontros com as pessoas. Né? Ele vai ter encontros com as pessoas. E Ele dá palavras sobre as pessoas. Ele demonstra que Ele conhece a realidade de cada uma dessas pessoas que Ele encontra. Quando nós de fato nos encontramos com Jesus da forma que Ele deseja encontrar conosco, Jesus não vem para melhorar a nossa vida. Quando nós nos encontramos com Jesus, Ele vem para transformar a nossa vida. Ele não vem para colocar um bem-estar a mais naquilo que a gente já escolheu viver. Ele vem para que a gente gire e caminhe numa outra direção. Nós usamos uma palavra na igreja, que é a palavra conversão. Né? E convergir não é você virar de ladinho. Convergir é você mudar totalmente. Se eu estava indo para cá, convergir é ir para uma direção totalmente oposta. E o Senhor Jesus, quando Ele vem como luz para também revelar tanto quem Deus é, quanto quem nós somos. Mas nessa hora, o nosso coração ele tende a se fechar. Mas vamos falar de algumas pessoas que se encontraram com o Senhor Jesus aqui. Uma delas que está logo no início do capítulo, versículo 20 do capítulo 1, você pode ir, por favor, acompanhar comigo. Diz assim: Ele confessou e não negou. Quem é esse ele? Você consegue identificar? Quem foi essa pessoa? Que confessou e não negou? Declarou abertamente: não sou o Cristo. Quem disse isso? João Batista. João Batista, muito bem. Ele declarou abertamente: eu não sou o Cristo. Irmãos, as pessoas não vão ser supridas por nós. As pessoas, elas vão ser supridas pelo Cristo que nós anunciamos e que flui de nós. As respostas estão em Jesus. Nós precisamos apontar para Jesus. Não deixe ninguém brilhar os olhos demais sobre você. Nós não somos o Cristo. Mas a vida de Cristo, e nós precisamos apontar para que as pessoas queiram Jesus. E não se apoiem, talvez emocionalmente em você, né? Socialmente ela se apoia em você, de alguma forma ela se apoia em você, se ela não estiver olhando para Jesus. E aí João diz: eu não sou o Cristo. Não é para mim que você tem que olhar. Eu vou errar. E aí, quando nós estamos diante de pessoas que chegam para viver na igreja, como igreja, junto conosco, nós precisamos deixar claro para essas pessoas: eu vou te decepcionar. Porque nós decepcionamos.
Essas pessoas têm que saber. E se você está chegando aqui para a Igreja Batista da Esperança, né? Os irmãos que estão aqui, eles vão te decepcionar. E se eu fosse congregar aqui, eles falaram, eu vou te decepcionar. As meninas que eu conheço, Camila, Carmen, eu vou decepcionar vocês, gente. Não vai ter jeito. Mas Jesus, Ele não vai te decepcionar. E aí nós reconhecemos aqui, temos que reconhecer diante de todos, não é sobre nós essa história. É sobre o Senhor que nos resgatou. E a verdade é que nós somos insuficientes. Essa é a verdade sobre nós. Mas Ele é suficiente. E aí a gente segue um pouquinho e vamos ver aqui no versículo 42 do mesmo capítulo de João. João 42. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. O Senhor Jesus, Ele encontrou Pedro pela primeira vez. E tanto ele disse quem Pedro era naquele momento, quanto ele disse quem Pedro iria se tornar. Então, nos nossos encontros com Jesus, quando Ele vem trazer revelação sobre nós, Ele não só diz quem nós somos, mas Ele também tem uma palavra para quem Ele quer que a gente se torne. Então, às vezes a gente anda numa linha reta na nossa vida, e no meu testemunho pessoal, eu cresci num lar cristão, né? Então a gente vai andando numa linha. A nossa vida às vezes é linear, é aquela vida de uma pessoa tranquila, sou família, sou do bem, e eu vou. Aí de repente eu vi, não, eu acho que eu me enquadro na igreja, eu acho que dá para me caminhar ali com aquele povo, né? Um povo também de bem, um povo do bem, um povo que, enfim, não arranja confusão com ninguém. Então eu vou caminhar junto com aquele pessoal. Mas esse não é o encontro com Jesus. O encontro com Jesus não é só a gente se adequar a um grupo. O encontro com Jesus é um encontro com Ele, quando Ele diz quem eu sou, e quem Ele diz quem Ele é, Ele diz quem eu sou, e Ele mostra para mim em quem Ele quer me tornar. É verdade. Porque precisa existir uma conversão, precisa existir um alinhamento, precisa existir um quebrantamento, precisa existir uma confissão de pecados. E não é para que o meu encontro com Jesus não é quando eu decidi melhorar a minha vida e caminhar certinho com um grupo de pessoas. É como o texto que nós lemos aqui, que é a divisa, segundo os Coríntios, né? 5:15. Que nem estava no script, entrou agora. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E não é vir para a igreja e no domingo eu viver para o Senhor. É eu ser professora vivendo para Jesus. Eu ser operadora de logística vivendo para Jesus. Eu ser pastor para Jesus, eu cuidar da minha casa, dos meus filhos para Jesus e vir para a igreja por consequência de que eu sou de Jesus. Quando Jesus se encontrou com Pedro, além disso, mais para frente, ele falou que ia fazer de Pedro um pescador de homens. A vida de Pedro virou de ponta cabeça, não tinha mais nada a ver com aquilo que ele era. E o processo de Jesus com Pedro foi uma coisa tão interessante, que chegando lá no final de um dos evangelhos, lá em Lucas 22, o Senhor Jesus fala assim com Pedro: Pedro, quando te converteres, gente, já estava lá no final, já está caminhando. Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Então, Pedro, nós estamos aqui falando de mudança total, de você agora morre o Pedro, morre o Simão, nasce o Pedro, morre o Simão,
nasce o Pedro. Eu vou fazer coisas novas. Eu não vou ajeitar a sua vida. Eu vou mudar a sua vida completamente. Esse é o meu propósito. E nós estávamos até comentando ali uma coisa que tem chamado muito a minha atenção. Eu fico repetindo isso porque acontece muito. Às vezes nós caminhamos na nossa vida, ou nos desviamos, ou então estamos fora da presença de Deus, e de repente eu penso assim: eu acho que eu preciso tomar uma decisão, com Deus. Vou fazer o seguinte: vou ajeitar a minha vida primeiro, depois eu vou para a igreja. Você sabe quando é que nós vamos ajeitar a nossa vida sem Deus? Nunca. Até porque o que o Senhor tem oferecido para nós é graça. E se um dia eu entender que eu ajeitei tudo e agora eu mereço estar na igreja, eu acabei com a cruz de Cristo, eu falei que eu não preciso dela. E agora eu não preciso mais de um favor que eu não mereço, porque agora eu mereço. Então, se eu mereço, a graça para mim não faz sentido nenhum. E a cruz, a entrega de Jesus, ela é, pela graça, um texto que nós também lemos aqui, em Efésios 2. Porque é por essa graça, esse oferecimento de Deus para nós, que nós somos salvos. E aí a gente continua ainda em João, lá no capítulo 3, já Jesus tem um outro encontro com uma outra pessoa. Jesus se encontra com Nicodemos. E eu acho tão interessante esse texto, porque eu me identifico. Por quê? Porque Nicodemos era um religioso. Nicodemos era um cara, era um mestre. Nicodemos, ele tinha uma caminhada dentro da religião judaica. Ele era uma referência. Nicodemos. E Jesus, ele espreme Nicodemos de um jeito que eu fico constrangido com Nicodemos. Até que um dia o Senhor Jesus usou a mesma pergunta quando ele fez com Nicodemos comigo. Aí pronto, quem ficou espremido fui eu. E nessa conversa, nesse encontro de Jesus com Nicodemos, nós vamos ler só o versículo 6 e 7. 6 e 7 diz assim: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Eu li o 7 e não li o 6. Vou ler o 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasça de novo. E aí eu vou ler a frase que me espremeu, essa palavra que é a mais leve que eu estou achando aqui agora. A frase que está um pouquinho mais à frente, quando Nicodemos fica todo perdido: mas como é que o homem velho vai nascer de novo outra vez da mãe dele? E tal, Jesus está falando de coisas espirituais e Nicodemos não está conseguindo entender. E aí no versículo 10 disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Você é mestre em Israel, você não entende essas coisas? Que coisas? As coisas espirituais, o novo nascimento, o que eu quero fazer na vida das pessoas. Eu não quero que você siga as regras, eu quero que você morra a sua vida e nasça para mim. Esse é o meu projeto. Eu não quero que você ajuste, eu quero que você desista da sua vida antiga. Eu não quero que você melhore ela, eu quero que você abra a mão dela, desista dela, para me fazer algo novo a partir de agora. Nicodemos, você não entende essas coisas? Aí eu falei: Senhor, não estou entendendo. Nesse encontro aqui com Nicodemos, ele foi confrontado com quem ele era. Com quem ele era, né? Nicodemos foi confrontado com quem ele era. Lá no encontro com Pedro, Pedro foi confrontado com quem ele era. Tem mais um que eu pulei. No capítulo 1, versículo 47, que a gente quase não fala dele, eu já ia esquecendo dele. João 1, 47. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. E aí no 50, no versículo 50, Jesus disse assim:
Você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Olha só, nesse encontro com Natanael, Jesus falou uma coisa boa sobre ele. Está em israelita, verdadeiro. Isso aí, você pode olhar que ele cumpre tudo certinho. Ele faz tudo certinho. Mas tem uma coisa, Natanael, eu vi você. Eu te vi debaixo da figueira. Gente, eu não faço ideia do que Natanael estava fazendo debaixo da figueira. Aqui também não vai falar. Mas Natanael sabia. Seja lá o que foi que ele estava fazendo debaixo da figueira. Quando Jesus falou que viu ele lá, não sei se ele estava orando, chorando, pecando, não sei o que ele estava fazendo, se ele estava sozinho, se ele estava com alguém, não sei. A gente não sabe. Mas o Senhor sabe. Inclusive, ele sabe da nossa figueira também. Ele sabe o que ele estava fazendo debaixo da figueira. Ou onde é que a gente estivesse. Ou ele sabe como é que está seu coração aqui agora, o que você está pensando. Se você está me julgando, se você está me analisando. Se você está procurando um erro na pregação que eu estou falando. Ou se você está com o coração aberto, ou se você está com o coração quebrantado. Ou se você veio para cá e você fala assim, se hoje fizer um apelo, eu vou lá na frente. Talvez seu coração está assim. E o Senhor está vendo aí, ó. Na figueira debaixo de onde nós estamos. Ele sabe como é que está meu coração aqui agora. E aí, Jesus falou para ele assim, você verá coisas maiores do que essa. Isso é tão pouco. Natanael, você creu por causa disso. Se você caminhar comigo, meu filho, você vai ver coisas maiores do que essa. Natanael iria conhecer a graça de Deus. Porque quando Jesus falou que ele era israelita em quem não tinha nenhuma falsidade, né, na NVI que fala, em quem não há falsidade. Jesus não disse para ele que ele não precisava caminhar junto com Jesus. Ele não liberou Natanael. Não, Natanael, faz o seguinte, você é um israelita muito dedicado às leis, né, aos costumes, né, do povo, então você já está pronto. Não, não foi isso não. Não foi isso não. Ele elogiou Natanael, mas ele convidou Natanael para caminhar com ele e ver coisas maiores do que aquilo que ele tinha vivido, porque viver corretamente, dentro das regras que nós entendemos necessárias, para que as pessoas de fora entendam que nós estamos cumprindo as regras, não é isso que Deus está buscando. Porque quando ele vem, ele vai iluminar tudo. E os desejos mais íntimos e os pensamentos mais íntimos do nosso coração. E é nessa hora que a gente resiste, porque a gente não quer que venha para fora. E nessa hora a gente resiste porque o Espírito Santo de Deus começa a mostrar para nós coisas que estavam muito ocultas, inclusive até para a nossa consciência. Elas estavam bem camufladas, em lugares em que ninguém percebia, inclusive eu, se não fosse pelo Espírito Santo de Deus também, deixaria ela encobertazinha ali, eu viveria o resto da minha vida segurando ela ali no seu lugar para que ninguém conhecesse aquilo que está dentro de mim. Mas o Senhor vem e traz luz. E por último, eu quero falar de uma mulher que já está aqui na nossa sequência também, muito falada, conhecida, citada, cantada. A mulher samaritana. Em João 4. João 4, 13 e 14. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E no 16, depois eu leio 16. Jesus vem primeiro e ele se revela a essa mulher. Ele fala sobre ele. Se você me pedisse da água, eu te daria uma água, mas não é dessa água, eu te daria água viva. E essa água aqui, eu quero beber da água que eu lhe der,
nunca mais terá sede. Eu estou falando sobre ele, ele está falando sobre ele. Jesus se revela a essa mulher, sobre quem ele é. Mas na sequência, ele muda de assunto. E agora ele vai falar assim: vamos falar sobre você? Vai lá, no versículo 16, né? E chama seu marido. Jesus deu uma deixa. Não tem quando ele dá assim. Ele falou assim: agora é a sua chance. Eu vou começar e você agora pega essa oportunidade. Ele fala assim: vai lá e chama seu marido. A mulher prontamente falou assim: eu não tenho marido. Ai, Jesus, é isso que eu queria que você falasse sobre a verdade sobre você. Vamos falar de você agora. É verdade o que você diz. Você não tem mais marido. Porque você já teve 5 ou 6? 5. E esse que está agora não é seu marido. Essa é a verdade sobre você. Jesus começa a falar sobre ela. E aí, a partir dessa confissão dessa mulher, essa conversa, ela vai crescendo. Agora ela já entende que Jesus é profeta. Né? E daqui a pouco ela vai receber do Senhor uma palavra que é extremamente profunda, que a gente usa hoje, sobre a adoração. E aí ela começa a conversar de coisas, né? Ah, vocês dizem que tem que adorar em Jerusalém, e a gente adora em outro lugar. Aí Jesus fala: vem a hora e agora já chegou. Quer embarcar nessa hora? A hora é agora. E você pode fazer parte dessa hora, mesmo sendo samaritano, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nem aqui nem lá. É em espírito e em verdade. Uma mulher de má fama, se escondendo das pessoas, com a vida toda enrolada, foi a mulher que recebeu esse nível de revelação. E hoje a gente lê a história dela. Merecimento ela tinha? Aos nossos olhos, nem eu também não tenho. Então Jesus, ele vem e ele se revela a nós. Mas ele também revela quem nós somos. Agora, quando Jesus revela quem nós somos, igual ele fez aqui na vida de Pedro, de Natanael, de Nicodemos, dessa mulher, ele não vem para acabar com a nossa vida, no sentido de você não tem esperança, pelo contrário, ele vem para nos mostrar o quanto nós precisamos dele. E ele vem e já entrega o problema e já entrega a resposta. Né? Não te esquece o que a gente tem que fazer, né? Quando a gente vai até alguém, vamos dizer, o nosso patrão, nosso chefe, nosso líder, você chega com o problema e já traz a solução. E Jesus fez isso. Eu vim para revelar quem vocês são, o quão carente, Daniela, você é. Mas eu já tenho a solução. Porque eu mesmo planejei a solução para você. Glória a Deus. Porque não foi você que decidiu procurar Deus. Não fui eu que decidi buscar a Deus. Ele que se mobilizou, que se planejou, que se entregou. Ele que nos escolheu, que nos chamou. Gente, foi ele. Então ele vem para mostrar quem nós somos e não tem problema. É isso que a gente precisa. É pensar, é lembrar quem nós somos. E quando nós estamos aqui, quando nós oramos, quando nós buscamos o Senhor, não é para provar que nós somos. É exatamente porque nós não somos suficientes. É exatamente porque nós precisamos dele. Então, se você não frequenta, não é dessa igreja, ou você está na dúvida sobre o Evangelho é sobre pessoas pecadoras que não conseguem ser santas. Se o Espírito Santo de Deus não vier e nos refazer, é isso. Então, não procure aqui pessoas que não vão errar. Nós estamos diante da cruz porque nós precisamos dela. E é na cruz que o perdão vem. E aí, voltando lá em João 1, no início de João 1, para a gente encerrar essa palavra. No versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes
o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creram no seu nome, ele deu-lhes o direito. Jesus deu-nos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. E aí volta o assunto do Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Mas não é nascer Daniela de novo do mesmo jeito, não. É nascer do Espírito. É nascer de Deus. É desistir da Daniela, que sabia ir para a igreja todo domingo, ser mensageira do rei, porque ela foi ensinada na igreja, e para ela aquela ali era a única vida que existia. Até o dia que Daniela descobriu que ela estava cheia de pecado dentro dela, cheia de orgulho religioso, de idolatria da reputação, de coisas que o Senhor não se agradava. Ela falou assim, como diz o pessoal, deu ruim. Agora eu descobri que eu estou toda enganada aqui nesse negócio. E aí o Senhor falou assim, exatamente. Porque você é mestre em Israel e você não compreende as coisas que eu estou falando com você. É necessário você nascer de novo, minha filha. Desiste da sua vida. Essa é a minha proposta. A minha proposta para você é essa. Desista da sua vida. Eu vou te dar outra vida. É outra agora que eu vou te dar. Necessário você nascer de novo. Nascer agora, vai nascer agora um filho de Deus, que não nasceu por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Mortos para o pecado e vivos para Deus. Mortos para o pecado, vivos para Deus. Insuficientes e amados. Insuficientes para terem uma vida santa. E o Senhor já sabia disso. Ele falou assim, eu vou levar a solução pronta para você. É só você se render. É só nós nos rendermos. Porque o Evangelho não é sobre ser, é sobre não ser. E é tão difícil não ser suficiente. É tão duro para nós, como ser humano, não ser suficiente. A gente queria ser suficiente. A gente queria ser merecedor. Irmãos, nós nunca seremos. É pelo sangue de Jesus, é pelo perdão dos pecados, é pelo convite dele, é pela iniciativa dele, é que nós estamos herdando a vida eterna. É por causa de Jesus e do seu sangue. Se você se entende suficiente, se você se acha insuficiente, não merecedor, é isso. Os nossos merecimentos, eles vão se encontrar quando o Senhor, o Pai, olha para nós pela lente de Jesus Cristo, através do seu Filho, que se coloca entre nós e o Pai. É por isso que nós somos salvos. É porque Deus, ele amou tanto o mundo. Ele amou o mundo de um jeito, de uma forma, de uma tal maneira, numa proporção, que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Daniela, parece que você está pregando conversão para crente. Sim, nesse estilo mesmo. Estou pregando conversão para nós. Porque todos os dias o Senhor precisa nos resgatar. E o Senhor estava aqui falando aqui no nosso coração. Não estou falando que você vai ser salvo todo dia você tem que você morre, você dorme e acorda de novo condenado ao inferno. Eu estou falando que todos os dias nós temos que nos arrepender. Todos os dias nós temos que ser resgatados para viver na presença de Deus. Todos os dias nós precisamos confessar e lembrar da nossa insuficiência. E este é o lugar que o Senhor quer que a gente esteja, para que Ele venha e faça a obra em nós. E nos transforme. Glória a Deus. Mulheres transformadas, restauradas, cheias do poder dela. Não. Se você e eu, irmãs, queremos ser cheios de poder, o empoderamento existe aqui no nosso meio, mas é o poder de Deus. É o empoderamento do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Esse sim. Ao nível de nós
poder de Deus em nós. Esse é o poder de Deus em nós. E eu gostaria de orar com vocês mais uma vez. Eu não sei o que essa palavra fez dentro de você, porque ela tem feito muitas coisas dentro de mim. E eu queria encerrar dizendo: não tenha medo de a chegada da presença de Deus na sua vida, dela descortinar coisas que você talvez nem sabia que estavam aí, ou coisas que você sabe que estão aí. Não tenha medo disso, porque essa verdade é libertadora. Você vai ficar leve diante do Senhor, primeiro lembrando que você precisa dele, humilde diante de Deus, na posição que Ele deseja que você e eu estejamos. E você pode ficar tranquilo em relação à igreja, aos seus parentes, porque você não vai prometer nada para ninguém. Você vai fazer um compromisso com Deus, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, essa é a verdade. E você não vai precisar fazer teatro para ninguém. Você vai poder descansar em ser falho e dependente de Deus, e clamar ao Senhor todos os dias: Senhor, me resgata para te adorar todos os dias. Pai, eu gostaria de orar, Deus, com os meus irmãos nessa noite e dizer: Senhor, a Tua palavra, Deus, ela é perfeita, Senhor. Ela se encaixa perfeitamente para nós. Obrigada, Senhor, por esta noite. Senhor, nós queremos corresponder à Tua palavra. Nós queremos nos humilhar diante do Senhor. Nós queremos, ó Deus, dizer: nós precisamos desta salvação. Esse sangue maravilhoso de Jesus derramado como sacrifício por nossas vidas. Ele, ó Deus, Ele é a nossa glória, Senhor. Nós nos gloriamos na Tua entrega, Jesus. Nós nos gloriamos neste amor, porque este amor é por nós. Não tem ninguém aqui neste lugar, ou em qualquer lugar da face da terra, que não tenha sido alvo deste amor. Independente da sua história, independente dos seus sentimentos, dos pensamentos que passam no seu coração. Não existe ninguém que foge da abrangência do amor de Deus derramado na cruz. Você é alvo deste amor. Sinta-se abençoado, sinta-se chamado, sinta-se convidado para estar diante de Deus e fazer-se ser feito filho de Deus, aos que creem no Seu nome, no nome de Jesus. Senhor, nós reafirmamos também nosso compromisso contigo, Senhor, de andarmos humildemente diante de Ti, permitindo, ó Deus, que o Senhor revele quem nós somos. Nós queremos conhecer o Senhor e nós queremos também, ó Deus, que o Senhor revele quem nós somos, para nós confessarmos, nos arrependermos diante do Senhor e sermos moldados segundo a imagem do Seu Filho nessa terra, Senhor. Nós queremos, ó Deus, andar em santidade pela capacitação do Espírito Santo do Senhor. Nós queremos, ó Deus, ser a Tua igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Que as pessoas possam olhar para nós e ver, ó Deus, ali existe filhos e filhas de Deus que se humilham, que andam humildemente diante do Senhor, que não vendem uma aparência de perfeição que não existe, mas que buscam todos os dias andar na Tua presença. Senhor, venha, Senhor, o Teu Espírito, toda a verdade sobre nós, como Tua igreja, Senhor, e cumpre ainda nessa noite o propósito para o qual essa palavra foi enviada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, queridos, por essa oportunidade. Quero dizer que eu me senti muito à vontade, muito em casa entre os irmãos. Me chama que eu volto. Glória a Deus. Devolvo a palavra. Queridos, eu creio que essa palavra que a Dani, intimamente, já trouxe para a gente, assim como nós estamos sequenciando esse culto, assim como eu e você já estamos aqui desde o início experimentando, é uma palavra que ela precisa de uma resposta mais ousada nossa.
E eu gostaria que, se você tivesse aí uma caneta, um papel, desses versículos que a Dani deu para a gente, ela trouxe uma frase que eu acho que precisa sair daqui da minha mente ou do seu coração. Em várias vezes ela disse: Jesus não veio para ajeitar, Jesus veio para transformar. E a Dani nos levou a esse entendimento de que para quaisquer coisas que você estamos enfrentando em nossa vida, a resposta é Jesus. Foi a resposta para Pedro, foi a resposta para Natanael, foi a resposta para a mulher samaritana, é a resposta para mim e para você. Lá atrás, no início desse culto, nós oramos por este segurar em Deus, para que Deus nos resgatasse. E agora, nessa mensagem, talvez você conseguiu entender que não é sair daqui ajeitado, é sair daqui transformado. Talvez você estendeu sua mão e disse: Senhor, eu estou agarrado. E agora, mediante a essa palavra, você está entendendo de Deus como você precisa sair daqui. O novo David, a nova Dani, o novo João, a nova Maria, com o novo de Deus para a sua vida. Eu e você, nesta noite, fomos agarrados por Jesus. Entramos aqui desesperados, entramos aqui inquietos, e Ele nos agarrou. E agora eu e você precisamos, diante disso, dizer: Senhor, eu não quero sair ajeitado, eu quero sair transformado. E eu gostaria de dar esse tempo para você. A Dani orou, eu quero dar mais um tempinho para você. Qual resposta você vai dar para Jesus? Senhor, eu estou precisando da transformação do Senhor da minha vida espiritual. E essa transformação vem mediante a salvação. Senhor, a minha vida financeira está assim. O Senhor é a resposta. Senhor, a minha casa está assim. O Senhor é a resposta. Senhor, a minha semana está assim. O Senhor é a resposta. Lá atrás, a mão do Senhor estava estendida. O Senhor me agarrou. E agora o Senhor está dizendo para mim, como disse aqui através da Dani, que a resposta que eu preciso dar é: aqui está a minha vida, aqui está o meu coração. Eu preciso do Senhor. Eu preciso levar o Senhor para o restante dessa noite. Eu preciso levar o Senhor para o restante da semana. Eu preciso sair daqui com o Senhor. O meu desafio para você nessa noite, como pastor da igreja, é que você sim saia impactado por tudo que nós vivemos aqui. Mas pelo amor de Cristo Jesus, não saia daqui sem Ele no seu coração. Não saia daqui com a sua vida ajeitada. Saia daqui com a sua vida transformada. E essa transformação não sou eu, não é a Dani, não é a LCM, não é a música, não é essa igreja, não é a placa, é Jesus Cristo. E é por isso que eu gostaria de encerrar essa parte bem objetiva. Se você entende isso, dizendo: eu quero sair daqui com Jesus. Eu quero sair daqui não ajeitado, transformado. E essa transformação, ela vem somente por Jesus Cristo. Eu só queria orar pela sua vida, junto com a Dani. Eu só queria que você, onde você estivesse, dissesse: Senhor, eu não quero jeitinho, eu não quero ajeites, eu quero transformação. Porque do jeito que está eu estou cansado, do jeito que está eu não quero continuar. Eu quero transformação, eu não quero ajeito, eu quero transformação. Eu só quero orar por você. Eu gostaria que você só se levantasse a mão, não mais nada. Eu queria que você levantasse e dizendo: Senhor, eu quero transformação. Amém, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Eu estou falando de transformação. Eu estou falando de resposta de Jesus. Eu estou falando de você e eu olhar e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso partir para a eternidade com o Senhor, sendo meu Senhor e meu Salvador. Eu preciso do Senhor na minha casa. Eu quero conhecer você. Só quero que você levante a sua mão. Amém, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Senhor, o meu filho precisa do Senhor. O Senhor é a resposta para o meu filho. Não é a droga, não é a prostituição, não é qualquer... Não. É o Senhor, Pai. E eu estou orando pela vida dele neste momento. É por você que eu quero orar. Por você que está entendendo que só Jesus pode transformar. Você já está no seu limite. Você já fez o que
que você pôde fazer. É verdade. E agora é hora de Jesus entrar em cena. Só Santo Jesus pode Deus, transformar. Santo Como transformou Pedro, como transformou Natanael, como transformou Deus, como transformou Dani. Jesus quer transformar você. Ele não quer ajeitar você, Ele quer transformar você. Eu quero orar por você. Levante sua mão. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Vamos fazer algo mais ousado. Se você sente a vontade de derramar a sua vida diante do Senhor, dizendo: eu preciso de uma transformação. Talvez você já é crente, talvez você já é membro da igreja, talvez você já caminhe com Jesus, mas esse culto é um momento especial e diferenciado de tudo que você já viveu na sua vida. E talvez você que já caminha com Jesus precisa de uma transformação na sua língua, na sua mente, nas suas mãos, nos seus pés, na sua conduta. Independente se você está aqui nos visitando, independente do que for, se você sentir a vontade, em uma forma de contrição, dizer: Senhor, essa palavra foi para mim, eu preciso de transformação. Eu quero convidar você a ficar de joelho onde você está. E esse ficar de joelho não é para